o encontro dos dois saberes, medicina e ciências sociais. Tudo isso para alcançar a excelência no cuidado com seus pacientes. Dr. Ricardo Bueno, o assunto é esquizofrenia. Agora é com vocês. Mergulhe. E haverá um dia em que eles chegarão perto do belo, este mesmo que as estatísticas quiseram apontar como feio. Eles saberão o que é anseio à flor da pele. Ou poesia marginal, sem teto, sem inglês, sem renda, mas permanentemente enfurecidos, dispostos a morrer para mudar o rumo dessa gotinha que só cai da janela da elite. Bem-vindo ao mundo dos raros. Hoje o nosso programa Mergulho na Vida vai falar de um assunto muito importante e bastante complexo: esquizofrenia. Boa tarde, Dr. Ricardo. Boa tarde, Cláudia. Muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Vamos já começar logo pelo diagnóstico, né? A esquizofrenia, ela é uma condição médica bastante complexa, vamos dizer, para fazer o diagnóstico, né? Porque nós não estamos falando de uma única entidade, nós estamos falando de esquizofrenias, um espectro esquizofrênico, vamos dizer assim, onde inclui não só aquela esquizofrenia clássica, mas também outros quadros psicóticos, né? Basicamente, o diagnóstico a gente faz apenas pelo diagnóstico clínico, ou seja, pela conversa, pelo contato, né? A gente consegue reunir o conjunto sintomático da esquizofrenia, né? A gente pode caracterizar algumas dimensões. Primeira dimensão psicótica, aquela que salta mais aos olhos, os delírios, as alucinações, né? Mas também nós temos a dimensão afetiva. Em geral, a pessoa com esquizofrenia, ela se isola, ela tem um afeto mais embotado, né? Ou seja, mais fechado, né? Quase uma prisão. Quase uma prisão. Se não cuidado, se não acolhido, é uma prisão, né? Nós também temos uma dimensão mais desorganizada, ou seja, essa pessoa desorganiza amplamente o comportamento, até tomando atitudes muito peculiares, se não bizarras, né? Uhum. E também nós temos uma dimensão cognitiva, na qual esse sujeito portador da esquizofrenia, ele não tem só uma distratabilidade, ou seja, ele se distrai facilmente, como ele também tem uma formação de ideias completamente bizarras, né? Então, esses são os conjuntos sintomáticos que o psiquiatra leva em conta para fazer o diagnóstico da esquizofrenia. E não tem nenhum diagnóstico físico ainda? Não tem nenhum exame complementar que vá determinar isso é uma esquizofrenia ou não. A gente sabe porque que ela é uma entidade diagnóstica, porque ao longo do tempo essas pessoas têm uma série de prejuízos. Porque você não faz o diagnóstico só pelo conjunto de sintomas. Você faz porque trouxe um prejuízo funcional para essa pessoa. Esse prejuízo ele se multiplica ao longo do tempo, né? Não tem nenhuma outra condição médica clínica que justifique aquelas alterações, né? Então isso nos dá uma certa garantia desse diagnóstico, né? Mas ele não necessariamente vai ser o mesmo para toda a vida, né? E as pesquisas com esquizofrenia começaram há muito tempo? Então, a história da esquizofrenia, ela coincide com a história da psiquiatria, né? Nós temos uma história de aproximadamente 200 anos, né? 200 e poucos anos de história da psiquiatria, né? A loucura, ela sempre fez parte do imaginário social, né? E ela adquiriu várias conotações ao longo da nossa história. Se por um lado a gente tem, há muito tempo atrás, a loucura associada ao sobrenatural, depois ao moral e finalmente ao corpóreo, ao científico. Então é aí que a gente passa a confinar essas pessoas e a estudá-las. E a esquizofrenia nasceu nesse processo, né? A esquizofrenia nasceu com o nome de demência precoce, porque se olhava a pessoa com esquizofrenia como aquilo que vinha progressivamente numa deterioração, fazendo com que o sujeito partisse de A a B para afundar e nunca mais voltar, né? Ou seja, ela era uma regressão, vamos dizer, uma regressão contínua. É uma demência precoce que foi chamada, né?
Depois, Breuer sugeriu o nome esquizofrenia, né? Frenia significa mente e esquizo, divisão, ou seja, uma mente cindida, uma mente dividida, porque o que você observa desses sujeitos é uma ruptura do seu eu, uma ruptura do seu funcionamento social, né? Então, é como se ele cindisse. Então, nessa história da esquizofrenia, as pesquisas elas começam com esse contexto do nascimento da psiquiatria, né? A gente não tem uma tecnologia dura, né, que demonstre a corporalidade dessa esquizofrenia, né? O que faz com que esse diagnóstico muitas vezes seja questionável, né? Mas na prática clínica, quem está em sofrimento merece um acolhimento, merece uma atenção e, portanto, um cuidado. Sim, doutor, e como que a gente percebe que um paciente está com, ou melhor, está com esquizofrenia, assim dizendo? Ou desenvolvimento de uma psicose, né? Isso. Porque até a gente firmar o diagnóstico de esquizofrenia, precisamos de um certo tempo, né? A gente não dá um diagnóstico imediato, né? A gente precisa ter um acompanhamento, né? Mas porque um quadro evolutivo que vá para a esquizofrenia? É um quadro persistente. Mas começa de algum outro tipo de doença mental para chegar à esquizofrenia? Não, o quadro agudo é o mesmo para todos os tipos de psicose, né? A persistência é que vai diferir de um para outro. E a esquizofrenia é um quadro persistente e crônico, duradouro, né? E que o prejuízo se arrasta. Então, em geral, a gente vê um jovem, um adulto jovem, né? Vamos pegar como se fosse um garoto dos seus 16, 18 anos, que começa a ter uma mudança do seu comportamento, ficando mais isolado, não conversando mais com seus familiares, ficando cada vez mais retraído e quando questionado, fica extremamente irritado, né, com essa situação toda. Quando eu me pergunto, mas por que você não está saindo de casa? Ele começa a ficar irritado, ele responde de forma muitas vezes grosseira. E né? não pode ser confundido esse isolamento com uma depressão? Com uma depressão, pode ser com uma depressão, pode ser confundido como um fenômeno natural da idade, né? Diversas coisas, porque a fase sintomática, florida mesmo da esquizofrenia é quando ela já está instalada, né? As fases anteriores são a personalidade do sujeito, pré-mórbida, né? A fase prodrômica, que é essa que eu estou contando. Às vezes a pessoa olha para o outro, vê ele sorrindo, acha, será que está sorrindo de mim? Será que está falando de mim? E assim começa a constituir um humor que antigamente se chamava de humor tremático, sabe? Você não sabe mais, algo está acontecendo, algo está errado, algo não está no seu curso natural. E esse sujeito percebe isso. Ele não consegue descobrir o que é, mas ele se sente extremamente desconfortável, sofrimento. Perseguido? Perseguido. Até que um dia na verdade, ele no início dessa fase que eu estou falando prodrômica, ele sabe que algo está errado, mas ele não sabe o que, Cláudio. Então ele acha que estão rindo dele, ele acha que vai acontecer alguma coisa, ele tem uma sensação iminente de que vai acontecer, mas ele não sabe o que. Até que um dia ele sai do seu quarto e fala, entendi. E aí ele tem uma estruturação delirante de toda essa história que estava fazendo ele sofrer. Então aí começa a surgir mesmo sintomas psicóticos propriamente dito. Os delírios, normalmente delírios paranoicos, ou seja, de perseguição, né? Mas pode até haver um conteúdo qualquer desse delírio, pode passar a ter alucinações. Crianças e adolescentes têm mais alucinações visuais que auditivas. Adultos têm mais alucinações auditivas. Que são as famosas vozes que eles escutam, né? Ou seja, escutam. Imagina você estar andando, às vezes uma pessoa narrando o seu comportamento, ou falando para você fazer aquilo outro, né? E essas vozes, já sabido se são destrutivas? Então, tem vozes que são vozes de comando, né? E às vezes essas vozes de comando, elas determinam o que o sujeito deve fazer ou não, né? Pega aquilo ali, pega o copo, põe aqui, vai lá, o fulano tá falando de você, dá um soco nele, faz aquilo ali, entendeu? Então pode ter vozes de comando. Inclusive, vozes de comando são um fator que a gente considera de risco para um comportamento mais intempestivo desse sujeito em sofrimento, né? Ou seja, ele pode reagir de maneira mais inesperada, às vezes agressiva, né? Sim, eu não quero ampliar esse estigma, né, da doença mental, mas em alguns crimes ou acidentes de percursos que acontece, que a gente vê tão sem explicação, pode ser uma doença psiquiátrica? Então, Cláudia, assim, tem essa questão da associação da loucura com o crime há muitos anos na humanidade, né? A gente tem essa associação
de que os crimes só são cometidos por gente loucas, quando na verdade os crimes são cometidos por cidadãos comuns, né? Por pessoas no seu cotidiano, nos seus temperamentos, né? E a violência grave dentro da esquizofrenia, ela representa uma pequena parte. Alguns fatores de risco, como eu lhe disse, né? A vigência aguda do surto, os delírios de perseguição, as alucinações e vozes de comando, o uso de álcool, né? Isso pode precipitar um comportamento violento, né? E também tem um estudo com o uso da cannabis também? Com paciente psiquiátrico? Olha, isso é muito controverso. Eu já sou de uma outra posição, Cláudia, mas tem um estudo grande que o pessoal ele sempre traz à tona, que é um estudo que acompanhou várias crianças e adolescentes num país nórdico, né? E com o uso precoce da maconha. Então, quanto mais precoce o uso da maconha, maior a chance de desenvolvimento da esquizofrenia. Entretanto, a gente não pode dizer necessariamente, com rigor, que a maconha causa esquizofrenia. Você entende o que eu falo? Assim, que não é... A gente sabe que o uso muito precoce da maconha pode predispor aqueles que já têm um arcabouço genético, que já têm a cama preparada para isso, certo? Né? Porque não fica esquizofrênico quem quer, só quem tem o preparatório para isso. Que aí a gente entra no contexto social também, né? No contexto biopsicossocial, Cláudia. Então a gente não pode deslocar isso desse contexto, né? O sujeito ele desenvolve uma psicose não somente porque ele tem uma predisposição biológica, mas porque ele está emocionalmente desequilibrado, muitas vezes num contexto social desfavorecido, né? Então a gente tem essa complexidade no surgimento da esquizofrenia, né? Então eu diria que a maconha, e com bastante cuidado, ela não causa esquizofrenia, mas ela, em sujeitos que têm uma predisposição e usados precocemente, ela pode aumentar a chance de um quadro psicótico. Ok. Então, a diferença, né? Sim, foi muito bem elucidado. Também tem também as referências que dão também para os chás, né? Anestésicos. Os ayahuasca e os chás alucinógenos, né? Também então, tem pesquisa. Dentro do contexto religioso, e aqui na tradição brasileira, especialmente de grupos indígenas que se utilizam de substâncias alucinógenas, sejam desde o rapé até o chá feito pelas raízes de algumas árvores amazônicas, ele é utilizado dentro desse contexto religioso. E os próprios tabus daquela sociedade determinam quem pode e quem não pode usar aquela substância, né? E sim, a alucinação ela aumenta a nossa capacidade perceptiva, Cláudio. Os próprios pessoas com esquizofrenia e psicose, eles têm esse aumento. No entanto, que eles ouvem voz, eles veem coisas, eles têm sensações táteis muito mais sensíveis do que as pessoas que não têm essas alterações da senso-percepção. Então, quando o índio vai buscar no ayahuasca essa ampliação da sua consciência e da senso-percepção, é isso que ele quer. Ele quer o contato mais com o divino. Mas você está vendo que está dentro desse contexto. Então, nós não podemos dizer que isso é adoecedor, né? Eles usam, terminam o efeito e ficam como antes. Entendi. Né? E na vida urbana? Aí é complicado, né? Porque muitos jovens, e aí você fala, eu penso diretamente nas questões dos jovens que nesse vazio, aí a gente muda um pouco de assunto, mas vamos para o vazio dessa existência atual, dessa incapacidade de lidar com a solidão, uma droga entra perfeitamente nesse lugar, né? Então, você tem uma alucinação, você tá pirado e pilhado numa balada, isso vem preencher um sofrimento de ordem social anterior, né? Aí é perigoso. Sim. Aí eu falo que é perigoso, mas de dentro forma geral, da cultura, né? Perfeito, doutor. Agora, a gente já mostrou um quadro de sintomas, né? E tem uma estatística de idade? Você falou que... Então, tem um pico de início, né? Uma esquizofrenia de início precoce, mais para o adolescente até adulto jovem. Uma esquizofrenia que começa na vida adulta e uma esquizofrenia de início mais tardio, né? As mulheres têm mais chances do início tardio do que os homens, né? E então seriam os picos das idades, né, para início. O gênero, os homens são mais atingidos do que as mulheres, né? Os contextos urbanos acontecem mais frequentes do que nos contextos rurais,
né? Estou falando dados epidemiológicos, Claro. né? A gente não sabe por quê, mas é o que acontece, né? Que é mais um dado interessante? Genético, né? Então, você tem aí a chance na população geral de 1%, referente à prevalência, né? Mas se você tem um parente, você já aumenta a sua chance em 10%. Se você tem um irmão gêmeo dizigótico, 18%, e um irmão gêmeo monozigótico, que um deles seja esquizofrênico, você tem 50% de chance. Quer dizer, você tem a transmissão disso não é uma coisa imediata, né? Não é um gene que passa, como cor dos olhos, cor da pele, outras coisas. Ela passa traços que são complexos para o seu desenvolvimento e dependem de fatores psicossociais para que ele apareça. E, doutor Ricardo, o senhor também é cientista político. Cientista social. Cientista social, desculpa. E você estudou para ter mais embasamento nesse contexto social que faltava só na medicina psiquiátrica? Por que foi essa opção? Essa escolha foi, esse caminho, esse percurso, a minha trajetória foi decorrente das necessidades mesmo de compreensão das pessoas em sofrimento mental, né? Como cuidar delas, aí a gente fala do tratamento, né? A gente vai chegar agora no tratamento, né? Isso, o meu percurso veio pelo tratamento, pelo cuidado. A medicina, a psiquiatria mais biológica, ela nunca me deu uma resposta desse sofrimento, né? Então, eu fui buscar alternativas em outros locais, em outros saberes, né? Somando, para a gente pensar no que a gente conseguiu compor como reabilitação psicossocial, né? Uhum. Então, desfocando do sintoma, Cláudia, para você estar do lado de uma pessoa com esquizofrenia ou psicose, eu não tenho que combater o sintoma. Ele não é meu inimigo. Eu tenho que estar junto com esse sujeito e ver o que eu posso fazer com ele para que ele viva melhor. Sim. E viva menos sofrido. Perfeito. Né? Se isso passa por um medicamento para diminuir as vozes, ok. Ele vai tomar esse medicamento para diminuir as vozes, para diminuir... Porque assim, senão a gente pensa que a medicação ela veio para curar o doente mental, né? Não é isso. E não é isso, né? A medicação, ela contribuiu para a saída do manicômio, né, ao longo do século XX, né? Mas também ela produziu mortes precoces, né? Um antipsicótico, por exemplo, de segunda geração, provoca desenvolvimento de diabetes, de alteração metabólica, fazendo com que o sujeito possa desenvolver um infarto, um derrame e morrer mais precocemente. Os mais modernos? Os mais modernos. E os mais antigos dão mais efeitos colaterais ainda. Uhum. Então, por isso que a gente tem que advogar pelo uso racional das medicações. Então, o tratamento na esquizofrenia, ele não é composto só do medicamento, né? Os medicamentos são falhos em muitos aspectos, eles são fundamentais para tirar esse sofrimento mais agudo, né? Mas o tratamento, ele, se é que existe uma cura para isso, ela não passa pelo medicamento. Ela passa por um conjunto de olhares para esse sujeito que tem a ver com a reabilitação psicossocial. Importante. Né? Então, a gente pode pensar em 3 pilares, né? O pilar do habitar, do trabalhar e das redes sociais, né? Ou seja, eu estou focado na cidadania. Se esse sujeito experimentou um processo de sofrimento tão grande que causou essa disrupção, vamos dizer, essa ruptura na vida dele, ele perde amigos, ele perde parentes, ele perde emprego, ele perde dinheiro, né? E o que eu vou fazer com ele agora? Simplesmente dar remédio é a resposta para essa complexidade de coisas que aconteceram na vida dele? Não. Então a gente tem que pensar na constituição cidadã desse sujeito, né? Então buscar na reabilitação psicossocial não é só fazer terapias, é sim estar focado na cidade, nessa reinserção dele, como que ele trabalha, se é possível ele trabalhar, se ele tem benefício, se ele não tem benefício social, LOAS, aposentadoria por invalidez ou algo do gênero, algum outro benefício, né? Se ele tem onde morar, se ele mora com quem, como ele mora, se ele está na rua, se ele em que situação que ele se encontra, né? E nisso a gente no CAPS tem
uma série de tecnologias que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, né, para lidar com isso. Ela é muito singular. Né? Só para a gente esclarecer um pouco, o CAPS é Centro de Atenção Psicossocial. Uhum. É hoje a política pública para o tratamento de pessoas com transtorno mental grave, né? E lá a gente desenvolve desde ações no território, ou seja, onde ele mora, pensando nesse eixo do habitar e da circulação pelo território. Território não como espaço geográfico apenas, mas como espaço de ocupação da pessoa, né? Pensando no repertório dele cultural, no repertório dele social, né? Se ele está enriquecendo com isso, conseguindo ocupar uma coisa que a gente chama de poder de contrato, Cláudio. Que é uma coisa tão simples, né? Se eu dou uma informação na rua, todo mundo acredita. Uhum. Mas a fala do louco ela é desqualificada sistematicamente, né? Então, qual poder de contrato tem esse louco, né? A tendência na sociedade é quase zero. Sim. Então, a gente resgatar esse poder contratual com ele é fundamental. Fundamental, claro. Né? Fundamental. Então, por isso, as idas para um museu, as idas para um cinema, parece besta e nós não estamos ocupando o tempo. Nós estamos fazendo com que a sociedade entenda que essas pessoas existem e elas ali estão. E isso, direito à literatura, direito a se emocionar com uma arte, com um filme, com uma peça de teatro. Claro. Isso vai mudando o repertório dessa pessoa. E hoje, por exemplo, a gente vê um sujeito que saiu, que estava no hospital psiquiátrico, Cláudio, um caso que eu acompanho, de 24 anos. Hoje ele não só ocupa vários espaços no CAPS, como fora do CAPS, no território. Então esse rapaz, vou chamar de rapaz, mas ele vai no cinema, ele vai no teatro, ele conseguiu pedir para ir à praia, ele aprendeu a ler e escrever num Foi processo. inserido. Tem sido, né? Uhum. Tem sido. Ou seja, é uma certa reparação que nós temos que fazer com essas pessoas, né? Entendo. É uma reparação. E a melhora dele está sendo visível, assim, depois dessa... Nesse sentido, sim. O tratamento, então, é composto por diversas tecnologias, como eu estava falando, da reabilitação psicossocial, né? E ele deve ser singularizado, né? Esse sujeito ele não tem que ter o peso de ser um artista, de estar lá numa oficina e produzir uma música, um poema. Não, ele tem que utilizar dessas ferramentas como possibilidade cidadã para ele, né? Eu lembrei agora do Antônio Cândido. O Antônio Cândido fala do direito à literatura, né, como um direito universal do ser humano, né, que é o direito à fantasia, é o direito a fantasiar, né, a ficção, né, a narrar coisas a partir da sua cabeça. E esse direito é que a gente vai resgatando, né? Então, essa pessoa ela deve ser levada em conta com as suas características socioculturais, né? E singulares, né? Portanto, eu não estou dando uma resposta em formato de receita de bolo e nem prometendo que todo mundo vai ser igual. Sim, porque tem uma complexidade. Não, e é o que é possível ela ser, né? Se é possível ela voltar ao mercado de trabalho, que volte. Se é possível ela entrar na economia solidária, que entre. Se não, nunca mais, vai ficar em casa pro resto da vida, que fique. Entendo. Mas que fique como? Que fique menos sofrendo, né? Claro. E que consiga andar mais pela cidade. Perfeito. E nós temos que entender essa diversidade, Cláudio, mais do que... E respeitar. Porque mais do que produz violência, a pessoa com esquizofrenia sofre violências. Eu não disse, mas elas são menos atendidas em hospitais gerais. Entendi. As suas queixas são menos valorizadas. Uhum. Então, a gente produz mais violência com eles do que eles conosco. É que quando eles produzem a violência, sai na TV. Entendo. Fulano matou fulano. É Ibope, né? Audiência. Mas, doutor Ricardo, que orientação que você daria às famílias que estão passando por esse problema? Qualquer família que tem um filho, um sobrinho, alguém, né, adulto jovem, que está passando por essas dificuldades, pode e deve procurar um centro de atenção psicossocial de sua referência. Lembrando que os centros de atenção psicossociais eles são territorializados. Então, cada região de São Paulo tem a sua referência. Qualquer unidade básica de saúde informa qual é a sua de referência. E não precisa marcar atendimento, basta ir para acolhimento. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Saio dessa entrevista muito mais tranquila,
porque as suas elucidações foram muito válidas. Eu tenho certeza que muita gente vai se sentir mais confortável. Eu que agradeço. Muito obrigada. O sucesso do canal depende de vocês. Então vamos lá, deixe seu like, se inscrevam, compartilhem e divulguem.